Shalom, a paz. Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto que eu amo, falar sobre os nomes de Deus. Há segredos na palavra que na verdade são mistérios, porque a despeito de serem mistérios e segredos, Deus ama revelar, Ele ama falar sobre esses mistérios conosco. Ele, conhecendo a nossa mente limitada, Ele sabia que para que nós pudéssemos entender quem é Ele, nós precisaríamos de muita explicação. Ou você só entenderia que Deus é o Deus Criador. Não, Ele queria que você entendesse quem Ele é. E para se apresentar, não tem nada melhor do que se apresentar pelo nome. Se eu me apresentar a você como Naira, você vai me conhecer. Eu já não sou mais uma pessoa na multidão. Você já conhece o meu nome. Agora, se você perguntar qual é o seu sobrenome, e aí eu vou dizer Naira Pedrini, você já vai saber de que família eu vim. Você já vai imaginar, será que ela é descendente de italiano? Com certeza, porque o sobrenome é italiano. Então você vai conhecer um pouco mais sobre mim. É assim que nós conhecemos as pessoas. E Deus, Ele estabeleceu esta forma também para que Ele quis se revelar a nós. Ele queria, na verdade, que nós entendêssemos tudo que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. É tanta coisa que, se não fosse através dos nomes redentivos de Deus, você não entenderia. Mas vamos passo a passo e você vai entender melhor o que eu estou falando. Abra comigo em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Abra os ouvidos do teu coração, não só os teus ouvidos físicos, mas ouça agora com o teu espírito. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Então quer dizer que Deus está falando que o nome dele tem poder. Isso quer dizer que é uma arma que eu tenho. Eu posso usar nas minhas orações os nomes de Deus. Ele está falando que é como uma torre segura, um lugar de refúgio. E então eu preciso conhecer os nomes de Deus. Ele fala um pouquinho mais no Salmo 91 para nós. No Salmo 91, ele fala o seguinte, a partir do versículo 14. Ele diz, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Você viu? Eu vou ler de novo. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Então, aqui ele está reforçando o que foi dito em Provérbios, está sendo reforçado no Salmo 91. Deus protege todo aquele que conhece o seu nome. Você vai entender por que ele protege aquele que conhece o seu nome. Claro que ele queria te levar para o nome poderoso de Jesus, um nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra, nome que tem poder. Mas antes de chegar no Novo Testamento, ele queria se apresentar para nós no Antigo Testamento. Deus, na criação, ele se apresentou como El Elohim, o Deus Criador. Isso é fantástico. O Deus Criador, ele cria tudo o que falta aqui na terra. Ontem mesmo eu estava pregando e eu disse que diante do vale dos ossos secos, ele disse para o profeta profetizar sobre aqueles ossos que pudesse ser recriado algo que já estava destruído completamente, que eram os tendões, a carne, a pele. Então Deus é um Deus criador. Não tema, mesmo que algo tenha sido destruído, Deus é poderoso para recriar na sua vida. Ele que criou um útero sadio no corpo de Sara. Sara, ela era estéril, mas de repente Deus tocou no seu aparelho reprodutor e colocou o que faltava no seu ovário, no seu útero. E Deus, assim você aprendeu que é o Elohim, é o Deus criador. Mas quando eu chego em Êxodo capítulo 6,
o Senhor ele fala de algo muito precioso para todos nós. E eu gostaria que você lesse comigo Êxodo capítulo 6. Ele fala o seguinte, e ele diz que o seu nome, ele está falando sobre o seu nome em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa o expulsará da sua terra. Deus falou mais a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então vamos parar aqui para a gente poder entender melhor o que ele disse. Olha, eu apareci, eu me revelei para Abraão, ele diz para Isaque, para Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Agora ele não está falando mais de El Elohim, ele está falando, eles me conheceram como El Shaddai. El Shaddai é um acrônimo. O que é acrônimo? Você pega uma frase e você era um recurso para os rabinos estudarem e os discípulos dos rabinos para decorar. Então, uma frase pega a primeira sílaba de cada palavra da frase e forma uma palavra para lembrar. Eu vou explicar melhor. O que Deus está querendo dizer é que eles o conheceram, os patriarcas conheceram Deus como El Shaddai. E El Shaddai é um acrônimo para a frase Shomer Daltot Israel. Shomer Daltot Israel. Ele está falando que ele é o El Shaddai, é o acrônimo para dizer o Senhor, que é o guardião das portas de Israel. Os patriarcas conheceram esse Deus Todo-Poderoso que guardou Israel e que guarda até hoje e guardou a vida de cada um desses patriarcas. Deus é o Deus que guarda as portas de Israel, nação, por isso que aquela nação não é destruída mesmo diante de tantos ataques. Já foi por algumas vezes destruída, mas Deus sempre fez aquela nação renascer das cinzas, porque Ele é o guardião das portas de Israel. Ele sempre mostrou o quanto Ele protege Israel, porque nós vimos que de forma sobrenatural Israel ganhando batalhas que a mente humana, pela logística, diríamos, não, essa nação está derrotada, mas essa nação viveu grande vitória, tanto em 1967 como em 1973, foram duas vitórias sobrenaturais, porque Deus agiu, o mesmo Deus que agiu para Abraão, Isaque e Jacó, agiu no tempo moderno e age na sua vida. Conhecer o nome El Shaddai é muito bom para quando você ora. Conhecer El Elohim, você diz: Deus, o Senhor é poderoso para criar, mesmo que falte aqui na terra. O Senhor cria, o Senhor traz o céu para a minha vida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pode orar dessa forma. Quando você quer orar a respeito de El Shaddai, você diz: Senhor, o Senhor é o guardião da nação de Israel. Eu contemplo com os meus olhos, então eu quero declarar que o Senhor é El Shaddai, o guardião das portas da minha casa. Protege a minha casa, protege a minha família. Tá vendo como o nome de Deus pode enriquecer a sua vida de oração? Os nomes, porque são muitos nomes. Mas ele está falando, você leu comigo em Êxodo capítulo 6, que ele se apresentou como El Shaddai para os patriarcas. Mas agora, de Moisés para frente, ele vai se apresentar como o Senhor. Na nossa Bíblia, chegou como Senhor, mas no original é Jeová. Os judeus, eles fazem isso com respeito, colocando Adonai, Senhor, aonde tem o nome de Deus, para não falar o nome de Deus em vão. Mas é tão bom saber
que o Senhor está dizendo a respeito do seu nome Jeová. Jeová significa salvação. E agora, a partir deste momento, ele vai se apresentar com os seus nomes, o que nós chamamos de nomes redentivos. Por que nomes redentivos? Porque Jesus é o nosso redentor, Jesus é o nosso resgatador, e cada nome que ele vai se apresentar, ele vai mostrar quem é Jesus em nossas vidas. E você vai ver, nome após nome, como isso é maravilhoso. Você está em Êxodo capítulo 6. Nós vamos ver alguns nomes daqui para frente. Mas eu quero voltar um pouquinho em Gênesis capítulo 16. Você lembra da história de Agar, a escrava egípcia de Abraão e de Sara? Você lembra que ela fugiu? Ela fugiu porque ela não aguentava mais. Sara a estava maltratando, não fisicamente, mas emocionalmente, e ela não estava mais aguentando, então ela fugiu. E Deus foi atrás de Agar. E quando Deus falou com Agar e mostrou que se importava com Agar, Agar ela teve um entendimento. Ela disse: quem está falando comigo é Deus. E eu entendo que aquele que falou comigo, o seu nome é El Roi. El é poderoso e Roi é aquele que vê. Então, eu ainda não estou em Jeová, eu estou em El Roi, o Deus Todo-Poderoso que vê. Que experiência incrível! Então você que se sente abandonado, você que neste momento está se sentindo sozinho, você pode fazer a mesma declaração que Agar, porque Agar não tinha pai, não tinha mãe que a ajudasse, porque ficaram no Egito. Ela não tinha amigos, porque ela era uma escrava, ela não tinha quem a protegesse, mas ela entendeu e teve uma experiência com o Deus que vê. E ela declarou: eu tive uma experiência, eu estive com o Deus que vê, El Roi. Isso está escrito em Gênesis capítulo 16. Bom, eu digo que ainda nós temos uma experiência em Gênesis para depois a gente ir para Êxodo. Quando Deus pede para Abraão, em Gênesis capítulo 22, Deus pede para Abraão o seu único filho. E então, Abraão, sem vacilar, sem oscilar, sem pensar, ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele confiava que Deus era poderoso. Ainda que Isaac morresse, ele era poderoso para ressuscitar Isaac. Que nível de fé incrível, não é? Bom, ele sobe o Monte Moriá com Isaac, só Abraão e Isaac. Isaac se deita no altar. Quando ele está descendo a faca sobre Isaac, ali uma voz dos céus grita: basta, basta. E aí ele levanta os olhos e ele vê um cordeiro. Ele vê amarrado pelo chifre um cordeiro. E naquele momento, Abraão, ele tem uma experiência com um nome de Deus. Ele diz: eu vi. E ele diz ali: neste monte Deus proverá. Então, é em Gênesis capítulo 22 que você tem a primeira vez em que aparece Jeová Jireh. Não importa como você escreve, porque hebraico tem uma outra grafia. O que a gente escreve, quando a gente escreve em português, é transliteração, é como você ouve e você escreve. Então não tem importância se você escrever Jireh com e o acento circunflexo no final, ou se você escrever Jireh com a letra E e H no final, não importa. O que importa é o som que chega no teu ouvido. Jeová Jireh, ele é o Deus provedor, ele é o Deus que é aquilo que eu sempre digo, aquilo que falta na terra, Deus tem nos céus e ele envia para nós, se nós confiarmos, se nós tivermos a fé de Abraão. A fé de Abraão é para você confiar que Deus é o Deus provedor. Você pode orar assim, quando algo estiver faltando na sua vida, quando você estiver no limite, você pode dizer: Senhor, eu confio que Jeová Jireh vai prover esta necessidade na minha vida. Eu sei que o Senhor é o Deus provedor.
Isso traz fé, isso traz força. Lembra o que você leu comigo. Os nomes de Deus são como a torre forte. É proteção na sua vida. Então você já viu comigo 2 nomes em Gênesis, que é Jeová. Você viu? Na verdade, você já começou a ver, esse é o 4º nome, né? Vamos recordar? O Senhor Criador, Elohim, é o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Agora você viu em Gênesis 16, El Roi, o Deus que vê, e você viu em Gênesis 22, Jeová Jireh, o Deus que provê. Você estava comigo em Êxodo capítulo 6, onde ele disse: agora você vai me conhecer como o Deus Jeová, o Senhor que é a salvação, e vai conhecer os nomes redentivos de Deus. Em seguida, em seguida, Moisés tem uma experiência. Abraão teve a sua experiência, agora Moisés vai ter a sua experiência. E Moisés tem uma experiência num momento crítico. Ele chega com um povo que saiu curado fisicamente do Egito, porque é isso que está escrito, que o povo foi curado no momento em que saiu, no momento em que colocou o sangue no umbral da porta. Eles foram protegidos e eles foram curados fisicamente. Agora, quando eles chegam em Êxodo capítulo 15, eles chegam e as emoções deles ainda estão muito abaladas, porque eles foram por mais de 400 anos, foram escravos no Egito, tinha muitas sequelas. Hoje aqui eu não vou falar de emoções, mas eu tenho que dizer que ali, quando eles chegaram com sede, eles estavam no deserto, e ali, quando o Senhor disse, quando todo mundo constatou que as águas eram amargas, em Mara, eles chegaram num local onde as águas eram amargas. E Deus falou para Moisés: não se preocupe, pega aquela árvore, corte aquela árvore e coloque nessas águas. E quando essa árvore foi colocada nessas águas, elas ficarão curadas. E isso aconteceu. E o povo bebeu água, e o povo dessedentou. Mas mais importante do que matar a sede, ali Moisés fez uma declaração. Ele disse que ele bem sabia que o nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Olha, o Jeová Rafá, ele cura as enfermidades físicas. Jeová Rafá, ele cura as enfermidades emocionais, os transtornos psíquicos. Ele cura a ansiedade, ele cura a depressão, ele cura a raiz de rejeição, de abandono. Ele é o Deus que cura profundamente. Então você pode orar, você pode chegar no teu quarto e dizer: hoje eu estou precisando de Jeová Rafá na minha vida, hoje eu preciso que o Senhor toque nas feridas do meu coração, eu não aguento mais, eu estou sangrando, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, abandonado, rejeitado, entristecido, amargurado. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei que você pode orar: Jeová Rafá pode me curar, porque ele levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, mas ele também foi chamado de homem de dores. Então ele entende a sua dor. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi caluniado. Todas as tuas dores ele conhece, porque ele viveu. Então ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. E nós temos muitos outros nomes para falar, mas neste momento eu quero falar de um outro nome, e este nome é o último nome deste vídeo, porque nós vamos continuar em outro vídeo. E outro nome que Moisés também teve experiência foi em Êxodo capítulo 17. Eles chegaram em um local onde eles foram perseguidos pelo inimigo. E Amaleque foi e perseguiu para destruir o povo de Deus. Mas quando Moisés subiu no monte, e com ele Arão e Hur para orar, Josué ficou ao pé do monte. E Moisés falou: eu vou orar e você continua guerreando, porque Deus vai dar a vitória. E Josué, ele nunca tinha sido, que eu saiba, e você sabe, que Josué nunca teve experiência com a guerra. Moisés ainda teve experiência, ele morou no palácio, ele foi treinado no exército egípcio,
Mas Josué, ele não tinha, a despeito dele ter arma, porque na saída eles pegaram armas dos egípcios, mas ele não sabia usar arma. Mas Deus poderoso ajudou naquela batalha. Enquanto Moisés, Arão e Ur segurando a mão de Moisés, Moisés com mãos erguidas orando. Enquanto Moisés orou, Josué ele vencia. Enquanto Moisés estava de mãos levantadas, Josué vencia. E ali Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés e Moisés orou até que a vitória fosse completada. E depois da vitória, quando Moisés desceu e Josué tinha completado a batalha e tinha a vitória, sabe o que Moisés ele fez? Ele levantou um altar em adoração a Deus e ele disse: eu bem sei que o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira. Quando eu falo que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o limite. Porque quando eu coloco a bandeira, meu Deus cuida de mim. Quando você estabelece, quando você finca essa bandeira orando, olha, o meu Deus está nessa guerra comigo. E você finca a bandeira, ali o diabo fala, bom, eu não vou poder mexer aqui. Eu vou tentar desestabilizar, mas eu já sei que eu tenho um limite, porque Deus está com ele, Deus está pelejando por ele. Então, tenha certeza, Jeová Nissi, ele é a tua bandeira. Todos os dias, entre em oração, finca essa bandeira e tenha essa experiência de livramentos e vitória com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está vendo que os nomes de Deus enriquecem a nossa vida. Mas eu ainda não acabei. Eu vou continuar no próximo vídeo e então no próximo vídeo você vai ter esse assunto completo. Não esqueça, antes de você sair, se você gostou desse conteúdo, curte, porque ajuda este conteúdo a chegar a muitas outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e que você use este conhecimento na sua vida de oração, para que ela possa ser intensificada em nome de Jesus.